Vamos lá. Então, galera, quais são os crimes, né? Quais são os crimes nos quais é possível aplicar o arrependimento eficaz? Bom, pelo conceito nós vimos, o arrependimento eficaz ele ocorre quando o agente pratica todos os atos executórios, só que ele abandona seu intento e desenvolve uma nova ação na qual impede que ocorra o resultado. Então, se a gente for analisar, a gente pode concluir que para que exista o arrependimento eficaz, eu preciso de uma conduta, certo? E essa conduta não pode por si só gerar um resultado. Por quê? Porque eu pratico uma conduta, depois eu pratico uma nova conduta que impede o resultado. Já estão conseguindo entender do que eu quero falar? Vejam, portanto, galera, é só possível aplicar o arrependimento eficaz nos crimes materiais, né? Vamos lembrar quais são o conceito de crime material? Ó, é o crime em que eu tenho uma conduta, eu tenho um resultado, certo? E a consumação ocorre com o resultado. Portanto, vejam, é perfeitamente possível aplicar o arrependimento eficaz no crime material. Eu tenho uma conduta, pratiquei os atos executórios, certo? Tenho um resultado, certo? Joia. A consumação ocorre com o resultado. Só que eu pratiquei a conduta, depois eu pratico uma nova conduta e essa nova conduta impede o resultado. Beleza? Galera, portanto, aqueles crimes em que eu só tenho a previsão de uma conduta ou que eu tenho a previsão de uma conduta, de um resultado, mas a consumação ocorre com a conduta, não é possível aplicar o arrependimento eficaz, tá? Por exemplo, crime formal, conduta, resultado, consumação ocorre com a conduta. Portanto, vejam, galera, vejam, não tem como eu aplicar o arrependimento eficaz, porque a própria conduta já configura o crime. Por exemplo, quadrilha ou bando, né? Reunião de 4 ou mais pessoas. Vejam, a partir do momento que eu me reúno com 3 ou mais pessoas com o intuito de praticar crimes, eu já tenho configurado o crime de quadrilha ou bando. Não preciso necessariamente praticar os crimes em que eu estou querendo, né? Basta só a reunião. Crime formal. Portanto, no quadrilha bando não tem como eu praticar uma nova conduta para impedir o resultado. Não dá. Por quê? Porque a própria conduta ou a própria prática dos atos executórios já configuram a consumação do crime, tá? E da mesma forma, eu não posso também aplicar o arrependimento eficaz para os crimes de mera conduta. Por quê? Porque os crimes de mera conduta, eles prevêem só uma conduta e a consumação ocorre com a prática dessa conduta. Por exemplo, violação de domicílio, né? Violação de domicílio. Bom, no caso de violação de domicílio, basta eu violar o domicílio, né? Que eu já cometo o crime. Então não tem como eu violar o domicílio e tomar uma nova conduta para impedir o resultado, porque a própria conduta já configura o crime. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Beleza? Joia? Vamos lá. Agora, para finalizar o arrependimento eficaz, eu gostaria que vocês montassem um quadrinho, tá? Um quadrinho em que, em um lado eu vou colocar a desistência voluntária, e em outro lado eu vou colocar arrependimento eficaz, para a gente ver a diferença entre os dois, já que os dois estão previstos no artigo 15 do Código Penal. Tá bom? Beleza? Então coloque assim, ó, de um lado desistência voluntária, de outro lado arrependimento posterior. Primeira diferença, a desistência voluntária, ela está prevista no artigo 15, primeira parte. Arrependimento posterior está previsto no artigo 15, segunda parte. Beleza? Primeira diferença. Joia? Vamos lá. Segunda diferença, desistência voluntária. Bom, a desistência voluntária, ela ocorre quando o agente, por circunstâncias próprias, ele abandona os atos executórios, né? Ou seja, por circunstâncias próprias, ele abandona o dolo, né? O dolo de consumação. Tudo bem? Ele abandona o dolo de consumação, tá? Essa é a desistência voluntária. No arrependimento eficaz,
ele toma uma nova postura que impede a consumação do crime, né? Ele pratica os atos executórios, mas ele mesmo, pela voluntariedade, ele pratica uma nova conduta. Portanto, galera, é muito simples. Se a questão, o exercício, se o caso prático, ele te dizer que o agente tomou uma nova postura, né? E essa nova postura foi a responsável pela, pela não consumação do crime, vocês já podem concluir que se trata de arrependimento eficaz. Quando a questão não fala que o agente tomou uma nova conduta, né? Ele somente desistiu do seu intento, né? Desistiu do seu dolo de consumação, aí vocês já podem concluir que se trata de desistência voluntária. Tudo bem, galera? Beleza? Tranquilo? Joia? Então é muito simples. Se a questão disser que houve uma nova conduta do agente na qual impediu a consumação do crime, já podem concluir que é arrependimento eficaz. Se a conduta não falar nada de nova conduta, só falar que o agente praticou os atos executórios e por circunstâncias próprias ele não chegou à consumação do crime, aí vocês já podem concluir que se trata de desistência voluntária. Tudo bem? Beleza? Jóia? Então são essas duas diferenças, né? Agora, qual é a consequência tanto para desistência voluntária quanto para arrependimento eficaz? Galera, a consequência é muito simples, né? A consequência é extinção da punibilidade, tudo bem? Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento posterior, desculpa, o arrependimento eficaz, geram a extinção da punibilidade. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Joia? Todo mundo entendeu? Beleza, gente?